Olá, eu sou Larissa Ramos, sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre o módulo de auditoria do Acelerato. O auditoria ele pode ser utilizado em diversas áreas da sua empresa. No meu exemplo, eu vou realizar o auditoria para a área de chamados, na área de atendimento ao cliente. Mas você pode adaptar conforme a necessidade da sua organização. Então, o módulo de auditoria, ele consiste em você incluir checklists, você realizar avaliações baseadas nesses checklists e depois você deve elaborar os planos de ações, ou seja, as melhorias que devem ser realizadas para que você possa melhorar ainda mais os processos dentro da sua empresa. Então, para você utilizar o módulo de auditoria do Acelerato, você precisa ter uma licença vinculada ao seu usuário. Depois disso, é preciso que você tenha definido o papel de auditor lá no seu usuário também. E aí você vai ter acesso ao menu de auditoria. Então, o primeiro passo, nós vamos acessar o menu de checklists. Então, aqui em checklist, ele vai falar que eu não tenho nenhum checklist cadastrado, então eu preciso clicar em adicionar novo. No campo de nome, eu preciso preencher o nome do meu checklist. Então, eu vou colocar como auditoria de chamados. Existe a opção de considerar no ranking de avaliação, então eu vou deixar como sim. Aqui em perguntas, eu vou definir todas as perguntas que devem ser realizadas na avaliação daquele checklist. Então, por exemplo, na auditoria de chamados, eu quero incluir a pergunta se os chamados estão sendo respondidos dentro do prazo. Então, eu vou incluir essa pergunta. E eu posso até mesmo incluir uma descrição complementar para essa pergunta, para facilitar o entendimento de quem vai realizar a avaliação do checklist. O tipo de pergunta eu posso deixar como conforme ou não conforme. Eu posso definir que a resposta vai ser conforme, neutro ou não conforme, ou eu posso utilizar uma resposta em formato de nota, de 0 a 5. Então, quando eu defino essa opção de nota, são consideradas não conformes as notas abaixo de 3. Então, tudo que for abaixo de 3, ele vai colocar como não conforme. Eu posso definir um peso para essa questão, então vai ser 50. A resposta é obrigatória? Então, para esse checklist, a resposta é sim, é obrigatório. Permite observação na resposta? Não, como vai ser um campo de nota, eu não vou permitir que seja incluída alguma observação. Permite a opção de não se aplica? Também não vou permitir essa opção. É obrigatório evidências? Então, para você responder esse checklist, você precisa incluir evidências de fotos ou até mesmo arquivos na resposta? Então, eu vou deixar como opcional, mas eu posso definir como obrigatório ou somente obrigatório quando não conforme também. E qual é a obrigatoriedade de planos de ação? Então, quando que esses planos de ações devem ser incluídos no sistema? É opcional? É obrigatório? Ou seja, para toda avaliação de checklist tem que ter um plano de ação? Ou somente quando a resposta da pergunta estiver como não conforme? Então, eu posso definir. Então, no meu exemplo, eu vou deixar como obrigatório somente quando não conforme. E eu posso incluir quantas perguntas eu quiser. Então, eu vou adicionar mais uma nova pergunta, que vai ser se os chamados respondidos dentro do SLA. Então, eu quero medir se todos os chamados respondidos pela equipe de atendimento, se eles estão ficando dentro do SLA ou não. Então, eu posso incluir uma observação, né? Avaliar SLA dos chamados. O tipo de pergunta eu vou deixar como nota também, para ficar no mesmo padrão. Vou colocar um peso de 50 e vou preencher os outros campos igual à pergunta anterior. E a obrigatoriedade do plano de ação eu vou deixar somente quando não conforme. E vou clicar em salvar. Após o cadastro do checklist, já é possível realizar as avaliações daquele checklist que foi criado. Então, através do menu de auditoria, na opção de checklists mesmo, ele vai listar aquele checklist de auditoria de chamado, vai colocar o número de questões, que foram 12, vai considerar no ranking e vai estar habilitado como sim. Aqui em ações eu vou clicar em iniciar a avaliação. Então, na organização eu vou definir como Bluesoft e a unidade Moema. Então, ele listou as perguntas daquele checklist que eu incluí. Então, por exemplo, na pergunta de chamados respondidos dentro do prazo, eu avaliei os chamados e eles foram preenchidos fora do prazo. Então, a nota que eu vou dar para essa questão vai ser nota 2. E na pergunta de chamados atendidos de forma eficaz ao cliente, eu vou definir como nota 3. E aí eu vou clicar em salvar.
Então o sistema ele emitiu um alerta informando que é necessário incluir um plano de ação para aquela pergunta que eu avaliei com nota menor que 3, que foi a de chamados respondidos dentro do prazo. Então, aqui em evidência, se eu quisesse, eu poderia incluir arquivos que comprovassem a evidência daquela avaliação. E em planos de ação, eu vou incluir um plano de ação para resolver essa questão de prazo dos chamados. E vou clicar no sinal de mais para incluir um plano de ação. Então, no título, eu preciso incluir um nome para esse plano de ação, que vai ser orientar os atendentes sobre os prazos de respostas. O responsável por esse plano de ação vai ser o coordenador da equipe, que é o Bruno Mendes. A data limite para ele realizar esse plano de ação vai ser para o dia 29 de abril de 2016 até às 14 horas. Existe também o campo de descrição, onde eu posso incluir maiores informações sobre aquele plano de ação. Então eu posso até mesmo incluir observações necessárias para a realização daquele plano. Então eu vou colocar aqui: é preciso agendar uma reunião com os atendentes para informar e orientar sobre os prazos de respostas aos clientes. E aí é só clicar em salvar. E aí eu vou clicar em fechar. Incluído o plano de ação, eu posso clicar em salvar a minha avaliação. Então o sistema vai emitir uma mensagem informando que a avaliação foi salva com sucesso. Então nós podemos observar que ficou aqui nota 2 com um plano de ação, e aqui em chamados atendidos de forma eficaz ao cliente, como a nota foi 3, ela ficou conforme, então não ficou obrigatório a criação de um plano de ação. Agora no menu de auditoria eu posso acessar a consulta de avaliações. Pela consulta de avaliações eu posso identificar todas as avaliações que foram realizadas dentro de um período. Então eu vou selecionar a organização, que foi a Bluesoft, vou colocar a unidade de Moema, e o período eu vou colocar de 12/3 até 11/4, e vou clicar em gerar. Então aqui ele traz um gráfico, só que como eu fiz somente uma avaliação, ele não vai preencher os dados do gráfico. Aqui em unidade ele trouxe a unidade de Moema, o checklist, que foi a auditoria de chamado, a data da avaliação, que foi dia 11/4, a nota foi 6, o auditor foi o administrador e o plano de ação é que tem 1. Eu posso clicar para visualizar esse plano de ação, para visualizar a avaliação que foi realizada também. Aqui no menu de auditoria, planos de ação, eu posso visualizar todos os planos de ação que foram criados em determinado período por responsável, organização e até mesmo por unidades. Aqui em responsável eu vou selecionar o administrador, a organização eu vou selecionar a Bluesoft, a unidade Moema e a data limite eu vou definir para este mês e vou clicar em exibir listagem. Então eu vou selecionar o responsável, que foi o Bruno Mendes, que é o coordenador da equipe, a organização vai ser a Bluesoft, a unidade é Moema e a data limite eu vou preencher como este mês e vou clicar em exibir listagem. Então aqui ele trouxe o plano de ação gerado, que é orientar os atendentes sobre os prazos de respostas. O responsável é o Bruno Mendes, organização Bluesoft, unidade Moema. Ele traz também a data limite e o status que está em aberto. Se eu clicar aqui no número do plano de ação, eu posso visualizar as informações do plano de ação. Então aqui ele traz as informações do plano de ação para que ele possa ser realizado. E quando eu crio um plano de ação, ele já deixa impedido no nome do responsável que eu selecionei. Aqui pelo menu de auditoria, na opção de ranking, eu posso selecionar o checklist, a organização e até mesmo o período e clicar em gerar. Então ele vai trazer aqui um ranking das unidades. Então ele vai colocar a posição, a organização, a unidade, a média de notas e a quantidade de avaliações. Bom pessoal, esse foi o vídeo de auditoria do Acelerato. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem acessar também o nosso portal de ajuda, que fica disponível através do link ajuda.acelerato.com. Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!